falar sobre o São Paulo Informação Exclusiva. Depois de uma longa novela, enfim, São Paulo, o Evangelos Marinax e o Fundo Galápagos chegaram a um acordo sobre a parceria que vai existir nas categorias de base. Fala, nação! A Foot Fanatics é uma loja completa de camisas e artigos do São Paulo, e agora é parceira oficial do canal Família Tricolor News. No site você encontra os últimos lançamentos, camisas históricas, agasalhos, bonés, garrafas e tudo que um verdadeiro São Paulino precisa para mostrar orgulho de ser tricolor. Não perca mais tempo em adquirir produtos de qualidade e ainda ajudar o seu time do coração. Clique agora no link abaixo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado e mostre o seu amor pelo maior clube do Brasil. No Brasileiro são 8 partidas sem perder, 6 vitórias, 2 empates, com bom desempenho em várias dessas partidas, na maioria delas. Não foram vitórias casuais e tudo mais, ontem foi assim de novo. O São Paulo ia jogar com o Lucas, não teve o Lucas, entrou com 3 volantes entre Aliás, aspas. nós antecipamos aqui que o problema do Lucas era mais grave do que parecia, lembra? Não é só o Quando dele. eu perguntei a você, Não é só o dele. eu perguntei a vocês, vocês têm alguma informação? Não sabia o que era exatamente, mas Dá pra perceber, que né? não tá normal, não tava, né? Dá pra perceber nas desenvol- reações dele que não era. Vamos chegar lá. Ele não estava com desenvoltura. Desculpa te interromper, mas preciso valorizar. Sim, claro. E acho que o São Paulo, a grande, sei lá, surpresa é que o São Paulo tem conseguido jogar bem, lesão após lesão, notícia ruim após notícia ruim, independentemente da escalação. Isso é um baita mérito do Crespo e dos jogadores. Aliás, lamentável a presença de pouco público no Morumbi, porque Crespo e os jogadores mereciam mais gente, a despeito do jogo ser 8h30 da noite e tal. Esse gol aí parece um gol casual, é um gol que o São Paulo tem feito rotineiramente. O São Paulo, no Brasileiro, joga mais do que muito time mais caro, com mais elenco. Mas joga bem mais em termos de desempenho. Joga bem. É gostoso ver jogar, né? E aí ganhou do Atlético com alguma sobra. Tá nessa posição ali, brigando com Mirassol e Botafogo pelo G6. Passou também na Libertadores. Quando acabou o jogo da Libertadores, aí falou, agora nós vamos lá para questões médicas e extracampo do São Paulo. Quando acabou o jogo da Libertadores contra o Atlético Nacional, batalha nos pênaltis, a impressão era, passou, agora tem fechamento da janela, inscrição de jogadores, recuperação de outros que estão fora. O São Paulo possivelmente estará mais forte contra a LDU. Não está. Começou a dar tudo errado, né? Então o Lucas, que era o cara que depois do jogo do Atlético Nacional poderia, numa evolução, começar a jogar. Voltou a sentir, provavelmente, vamos agora caso a caso, provavelmente vai até o final da temporada ficar tratando para jogar 2 ou 3 jogos específicos, como foi contra o Atlético Nacional, vai ser assim contra a LDU, e depois, quando acabar a temporada, vão decidir se vão operá-lo ou não, se é caso de cirurgia ou não, porque ainda não é uma certeza. Não está nem muito claro, né? Então, mas isso não garante desempenho. Não, nenhum. Porque ele fica fora tanto tempo. Exato, volta, ele não ganha volta, ritmo. Mas é aquilo, né, Massini? É aquilo. Não, o problema é grave. Claro, não garante desempenho. Agora, assim, ele vai ficar numa situação de entrar num jogo e bater um pênalti que classifica o time como ele fez. E ele tem condições. Como ele fez isso, né? Contra o Atlético Nacional. Oscar, que está afastado há um tempão desde o jogo contra o Corinthians. Mais grave do que parecia o problema dele. Era um problema na vértebra, coluna, agora já estão falando em outras situações. Provavelmente não joga mais esse ano. O São Paulo precisa esclarecer o caso. Então nós estamos falando dos 2 jogadores mais caros do time. O terceiro é o Caleri, que não joga mais essa temporada. Tem ligamento cruzado. Um quarto, Luiz Gustavo, não passou passou por novos exames da embolia, ainda tem um trombo, não foi liberado para jogar. Então são 4 jogadores, desses 4, talvez o Lucas tenha condição. Agora o São Paulo ganhou um 5º jogador fora da temporada, novo jogador, que é o André Silva. Então ele sai com um problema no joelho. A decisão de operá-lo ou não é mais uma decisão aí agora pro atleta, se é melhor ou não, porque se não operar, o tratamento conservador de cerca de 3 meses, ele está fora da temporada.
O São Paulo simplesmente perde os 3 centroavantes com problema no joelho na temporada. Caleri, o Rian e o André. Né? Então, Marcos Antônio, quando é problema muscular, Marcos Antônio, Wendel, Orboleda, você fala, não, isso aí daqui a 3 semanas volta. Um problema muscular já virou peanuts. Né? Mas o incrível é que o São Paulo está levando a temporada com um elenco curto, sem muito investimento e perdendo jogadores-chave para o resto da temporada, mês a mês. Agora, o que fazer? Você tem poucos dias até o fechamento da janela, dia 2. A ideia do São Paulo, depois da situação do André, era tentar, sem dinheiro, nessa base de contratos, Tolói, Mailton, encontrar um jogador para o ataque, já que você perdeu os 3 centroavantes. Tem o Dineno, que chegou vindo de uma cirurgia do joelho, então, 4º centroavante com problema no joelho, e que ainda não conseguiu jogar. E aí, o que acontece? Ah, beleza, vamos tentar. Aí surge na manhã dessa segunda-feira o negócio do transferban do Cerro Porteño do Bobadilla lá atrás. Né? Atrasou uma parcela, e assim como acontece nos casos do Corinthians, a mesma coisa do Santos Laguna, a mesma situação. Não, atrasou uma parcela, não. Atrasou, veja bem, uma parcela, para você entrar na FIFA, demora. Você vai protestando. Exato, então não é uma. O São Paulo parou de pagar. Essa coisa eu acho importante do transferban, porque era uma das bandeiras, né, da gestão Casares. Não temos mais transferban. Não temos mais transferban. Temos transferban. Então, São Paulo, assim como o Corinthians, está igualzinho. Faltam 5 dias para a janela e não pode contratar, né? Não sei como é que vai ser. Talvez, diferentemente do Corinthians, que vai ainda escolher o presidente, exista uma margem para agora um acerto com o Cerro Porteño, uma nova renegociação, coisa que o Santos Laguna não foi topando, o Corinthians não topou. Talvez caia o transferban amanhã, depois de amanhã, sei lá, não é uma certeza, né? Então esse é o diagnóstico. O São Paulo, Tironi, já fez em 2025 muito mais do que a capacidade dele. Sim. Muito mais. Já Mas muito mais. E não por mérito do seu presidente, por mérito do seu treinador, novo treinador, e por mérito dos seus jogadores, né? E não é só em resultado, em desempenho também. O São Paulo foi eliminado na Copa do Brasil num jogo, no mínimo, polêmico, segue na Libertadores e faz um bom brasileiro com o Crespo. Né? E acho que essa é a questão que é mais difícil explicar do que o São Paulo fora de campo. Como é que dentro de campo as coisas estão funcionando, mesmo você perdendo um jogador por rodada, como é o caso agora. E só uma coisa, tem um agravante nisso que ele está dizendo, que essa lista de jogadores lesionados tem um enorme agravante. É o custo deles. Eles seguem na folha de pagamento. É. Se você perde 5 jogadores que receberam o propósito e foram embora, primeiro que você recebeu o dinheiro das vendas, segundo que você abriu o buraco na folha que você pode trazer outro. Nesse caso, você não utiliza, eles não têm culpa, tá? Não estou falando que os jogadores têm culpa. Você não pode utilizá-los, só que a folhinha lá, o diretor financeiro tá lá, pagando ele todos os meses, ou seja, não abre o buraco para você trazer outro, cara. É o pior dos mundos, é exatamente esse daí, cara. Para um clube é muito ruim isso. Nós estamos falando, esses caras, nós estamos falando do quê? De uns 40% da folha, talvez? 30, 40 no mínimo, certo? Alegre, Lucas, Oscar, Gustavo. 30, 40. Exatamente. Que você não tem um retorno técnico e tem que pagar o camarada. Sim, sem dúvida. E eu repito, eu não estou culpando eles só se lesionar, eles não têm culpa. Eu só estou dizendo que o azar, o momento, a quantidade... Com o ônus, né? Eles seguem na folha. Mas não é de hoje que isso persegue o São Paulo, né? Mas dessa forma E aí. dessa vez está de Pausa parabéns. de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. E o seguinte, confirmada a ausência do André, o São Paulo vai tentar contratar mais um centroavante. Vai para o mercado. Essa semana vai ser de São Paulo no mercado, tentando contratar... Confirmou a rompimento do LCA, isso? Ainda não está confirmado, mas assim, pelo teor da mensagem, né, que vai atrás, tá, os caras, porque é isso, não saiu ainda o exame, mas eu conversei com pessoas do São Paulo e do André. Os dois têm quase que a certeza de que é algo muito sério, mas tem que confirmar ainda no exame e tal, mas o cara sente, né, Renato? Cara, vira aquela coisa, não é confirmado, mas quando começa
a sair dessa forma, não é apenas terreno da preocupação, né? Os caras sentem na hora ali, não saiu ainda esse exame, né? Mas, enfim, tá aí a situação do André, vai contratar do São Paulo. Não tem no André Silva, vai pro mercado, isso é informação. E vamos ver como é que sai, né? Vamos ver o que vai acontecer, né, com esse São Paulo na temporada. Tem pouquíssimas opções, a gente não tem dinheiro, né? Não tem grana para dar uma oferta para comprar alguém. Eu acho que seria um cara livre no mercado. Quem seria esse cara livre no mercado? Esse que é o grande detalhe, Gabriel. Jogador dessa posição, nessa altura da temporada que tá livre, onde você vai achar? A não ser que o São Paulo, como fez com o Ailton, esteja ali monitorando uma Série B. Porque de Série A, cara, nem podem jogar pelo São Paulo, né? Os bons centroavantes não podem jogar pelo São Paulo. Qual seria o caso? Né? Então, e sem dinheiro. Jogador dessa posição normalmente é mais caro. Precisamos de um volante. Volante é até mais simples de você contratar, um zagueiro, né? Igual foi o Mailton, numa possibilidade. Agora, centroavante de qualidade é caro. Estando desempregado agora, estando livre no mercado, Gabriel, não é tão simples, cara. Mas, pô, né? Confiamos mais uma vez no scout do São Paulo aí para fazer essa boa contratação aí, cara. Ô, meu caro Renan, já que a gente já passou a informação, a gente não tem mais nenhum compromisso com o mundo real nesse momento, esse seria o meu projeto, tá? Já que a gente já passou a coisa séria, esse seria livre no mercado. Enfim, a gente precisa de alguém. A gente boa. Para chegar e impactar. É o que a gente vinha comentando, Fernandão. Foda, complicado, né? Bem complicado. Não se esqueçam que o Renan estava dentro de campo quando um tal Márcio Amoroso dos Santos chega e vira simplesmente, né, o grande nome do São Paulo na Libertadores, na reta final. Há 20 anos atrás, Fernandão, há 20 anos atrás, não esqueça disso. Mas, assim, só informação para a galera, eu vejo muita gente colocar aqui no chat, os 3 centroavantes hoje principais da Série B, tá? É o Pedro Rocha, que é o artilheiro do Remo, o Remo está em sexto ou quinto, 10 gols. O Ronaldo, que é um jogador do Atlético, e o jogador do Paysandu, que agora não me recordo o nome, é o Diogo. Então, esses 3 são os artilheiros da Série B, não quer dizer que vai chegar a resolver, né? O outro é o Léo Gamalho, pra vocês terem uma ideia, o Léo Gamalho que já está com 68 anos, né? O Ibrahimovic do Nordeste, que continua jogando incrivelmente, está no Botafogo de Ribeirão Preto. Tem que olhar mercado. Precisa de um centroavante, o Gabriel já traz a informação que a gente já dizia que poderia acontecer. A contusão do André, acho que é questão de minutos, horas aí para ser anunciado que deve ficar fora um período, né? E pensar em realmente alguém. Não dá para depender só do Dineno, não dá para depender só do Tapia. E o São Paulo tem atacantes de lado de campo jovens. Por uma sequência de Brasileiro e Libertadores da América, eu acho que é hora de pensar. O Vardy, no auge dele, ele era um dos melhores do mundo. Dá pra quebrar um galinho ainda, viu, Gato? Então, cara, manda a Superbet pagar, né? porque com a nossa grana não tem a menor condição. Mas, enfim, tá aí a situação do André Silva. Vamos ler um pouco do chat, então, antes da gente encerrar. A nossa Mari Pavese, sempre conosco, falou, né? Brilhantemente lembrou um chat ontem. Se o Superman jogar no São Paulo, ele pisa num prego de kryptonita, né? É um negócio realmente inacreditável. O Paulo Nobre falou, né, que São Paulo em casa se impõe, não tem medo de ninguém, justamente. O Marcos Marcão faz uma pergunta que muita gente faz nos nossos cortes, Fernandão, e acho que vale essa menção. Sim, Fernando Camargo narra jogos do São Paulo aqui no Arquibancada Tricolor. Eu sei que o pessoal estava acostumado lá com a 97 e tudo mais, mas já faz um ano praticamente, né, Fernando, que está narrando com a gente. Sim, senhor. Então... O retorno foi em agosto do ano passado e já há um ano estamos aqui com muita alegria fazendo as transmissões no AT. Eu e o Renan, até o último jogo contra o Atlético Paranaense, a gente estava invicto, não tinha perdido um jogo em transmissão. Aí o Rafael foi expulso no início, a gente acabou perdendo. Exatamente, mas está com um histórico positivo aí o nosso
Fernando Camargo. Ou, enfim, Glauber fala que o Tapia tem que ser o pivô na ausência do André. São as opções desse plantel, né? De Neno e Tapia. O Danilo falou, Deivinho e Lucigol juntos, coitado do juiz. Eu não traria de forma alguma o Davidson. Nunca traria o Davidson. Mas, enfim, isso é outro papo, né? Ariane Cooker fala que não vê tantas lesões em outros clubes. É só que, tem clubes que sofrem também com ausências, mas o São Paulo, cara, isso assim, não tem outra palavra. A gente fala aqui de competência, a gente fala das coisas e tal, mas cara, energia ruim isso, não é possível, velho. 3 caras da mesma posição na mesma temporada com coisa ligamentar, né? Com, enfim, cara, lesão ligamentar. Não tem explicação teórica, não tem. Isso aí é coisa realmente azar, não tem outra palavra. E ontem, assim, não é que foi um lance muito pesado em cima do André, cara, é uma queda normal de jogo, né? A gente tem até o lance que enfim, cara, foi captado por uma câmera, né, que a gente publicou nos shorts. Cara, assim, bizarro, não foi. Tem o lance aí, Gabriel, que eu não tô lembrando até agora, cara. Tem, eu vou colocar aqui. Acho que é esse lance aqui, Renan, que a gente até publicou nas redes sociais, que seria. Ele ficou caído, já pediu atendimento médico e depois saiu. Cara, tem como voltar um pouquinho? Tem como voltar um pouquinho que eu não. Aqui. Ele tem uma queda, né? Em cima do joelho. Então, assim, não me pareceu algo muito, muito grave, né? Na hora do jogo e tal. Então, assim, é um negócio realmente bizarro, né? A gente vai ver ainda outras imagens também. Mas teve uma alavanca ali, aparentemente, que tirou o joelho. E aí a gente vai ver o que foi nessa questão ligamentar. Mas é uma preocupação muito grande do São Paulo, e essa obra também me deixa preocupado aqui, porque algo eu farei com esse vizinho nos próximos dias. O Danny Boy mandou um superchat aqui, falou, bom dia, pessoal, aí fala da convocação do Marcos Antônio, precisa convocação, preocupa o São Paulo, fala da visibilidade e que ele está por empréstimo ainda. Não, porque ele já está comprado, Dani, já foi executada a cláusula, mas vai cair apenas no próximo balanço, né? Porque seria uma cláusula, né, para que a galera entenda. A cláusula de compra, ela foi praticamente, assim, meio cenográfica, né? Porque eram, assim, 5 jogos, né, que seria a cláusula, já foi exercida pelo São Paulo, mas vai cair o pagamento na próxima temporada, 4,2 milhões de euros, ele já é do São Paulo, então, em definitivo, com essa cláusula já sendo executada. Nosso Danilo também falou, né, Ferrarese, novo Lúcio, não o Lúcio do São Paulo, pelo amor de Deus, né? Aquela versão do Lúcio não tem a menor condição. O Cid Vasque falou, primeiramente um beijo enorme para o Sá, tamo junto, Cid, sempre ele, Cid Vasque, sempre conosco. E fala, né, o que fazer caso confirme a lesão no André? Eu, assim, falo de novo, cara, a coisa mais racional é você não contratar ou tentar contratar um cara mais barato, que chega para brigar e tal, mas a coisa mais coração, Copa Libertadores, é um cara para chegar e jogar contra a LDU. Vamos ver como é que vai ser a escolha do São Paulo no mercado, né? Vitória convincente, né? O São Paulo aí com alguns problemas, com alguns principais jogadores. A gente sabe disso que o Caleri não atua mais na temporada. O Lucas tentando se recuperar ali aos poucos, né? Não pode usar, porque é uma lesão que beirou a ser o cruzado, né? Então foi poupado ontem, né? E o Oscar que não se recuperou ainda. Esses 3 jogadores aí eram os 3 principais jogadores do São Paulo no momento, que estão atravessando dificuldades técnicas e de contusões, né? E o São Paulo fez uma grande partida, uma partida boa. O Atlético Mineiro também vem todo remendado, chegou de viagem, jogou fora do país pela Sul-Americana, tem um clássico agora na quinta-feira diante do seu maior rival, o Cruzeiro, pela Copa do Brasil. Jogou bem, se deu a honra de poupar alguns jogadores, botar outros jogadores, né? A jogada do segundo gol, um passe de Luciano de calcanhar, o Cedric cruzando, e o Tapia que chegou aí fazendo seu segundo gol com a camisa São Paulina. Sobe na tabela, 3 pontos em casa, né? Dá essa tranquilidade, o Crespo chega e vem conquistando as vitórias, né? Tanto dentro da Libertadores, tomou aquele sufoco, mas o resultado final dos 180 minutos foi passar a próxima fase, onde enfrenta o LDU. Em plena chance, vejo o jogo pau a pau pela Libertadores. No Campeonato Nacional é isso, vai jogando em casa, diante da sua torcida, vai somando seus pontos,
Sempre bom estar figurando ali entre os 6 primeiros, 7 primeiros, porque te dá vaga e pro próximo ano em competições da América do Sul. E isso tem um retorno financeiro muito importante, já que o São Paulo também não nada de braçada financeiramente. Então, a partida tranquila, o Pablo Maia, que ficou muito tempo aí parado, teve várias lesões, volta a marcar, fez um golaço, pede o Marco Antônio, eu estava vendo hoje que talvez não seja uma lesão muito grave, mas de qualquer forma, um jogador importante, porque logo o São Paulo tem jogo... Na lista na pré-lista do Ancelotti. Na pré-lista, essas pré-listas até eu tô, Flávio. Você vai 151... Vai 150. Então você viu que eu tava vendo o jogo da rodada no final de semana. Esse tá na pré-lista. Ontem o Ancelotti tava na Bahia, falou que metade do time do Bahia tá Juba, tá metade do Everton Ribeiro. Calma, Piper. Essa pré-lista aí, se você botar lá, o Ancelotti não é bobo nada, sabe de uma, vou até convocar o Garrincha e o Pelé. Pode ver essa lista. Eu tava vendo a rodada, todo mundo tá, Piper. Fortaleza e Mirassol, devia ter uns 5 também, devia estar. Então tá todo mundo, né? Aí o Reinaldo podia estar também lá. E vai que o Marinho não tá também nessa lista. Aí ele foi mais por precaução, né? Ele já teve essa lesão, ele sai. Marco Antônio, e a gente vai ver hoje. Eu até acredito nesse negócio, na pré-lista que a gente vai falar daqui a pouco, né, Pedro? Você está com a pauta, que vai muitos jogadores que atuam no país, porque já está classificado. Os atletas que atuam na Europa, tudo no começo, em alguns campeonatos europeus é a segunda rodada. Ontem sábado teve a primeira. Então, assim, o pessoal voltando em pré-temporada. É uma chance de olhar. E é legal o Ancelotti estar indo aí já veio aqui no estádio do Corinthians, já foi no Maracanã, já foi lá no Mineirão, estava ontem na Fonte Nova. Né? E se convocar o Juba, vai estar de parabéns, porque se você pegar de laterais esquerdos que tem no país, até mesmo fora, é uma posição muito carente. E ele vem jogando muito bem com o Rogério Ceni nessa posição. Jean Lucas está na pré-lista também, jogador do Bahia. Também, por isso que eu tô falando. Deve estar Everton Ribeiro, deve estar a Rolese não pode estar porque ele não é brasileiro, senão estaria também. Então vamos ficar de olho nessa convocação que pode contar, por que não, com o Marcos Antônio, que é um dos melhores jogadores, se não o melhor jogador do Palmeiras, ou melhor, do São Paulo, hein? É que a gente já começa segunda-feira daquele jeito, o Palmeiras joga mais tarde. É um dos melhores jogadores do São Paulo na temporada nesse momento, né? Se não o melhor jogador do São Paulo nessa trinca de meio de campo, que ontem teve uma modificação. Pablo Maia, como disse o Vampeta, fez um belo gol, mas geralmente tem ali Bobadilha, joga junto com ele o Alisson, né? Tá funcionando essa trinca de meio-campistas do São Paulo, e o Tricolor ontem, vitória importantíssima para subir mais algumas colocações, para ficar na briga pelo G6, Piperno. Boa tarde, Pedrinho, Flávio, Vamp. Eu acho que o Marcos Antônio, sim, é uma ótima revelação do São Paulo, e é por isso que lá atrás eu disse que eu era até razoavelmente otimista com o segundo semestre do São Paulo, por conta desses jogadores jovens. O São Paulo, assim como o Corinthians, os dois têm boas safras aí de novos talentos. Então, eu acho que a recuperação do São Paulo no campeonato passa muito por esses garotos, e o Marcos Antônio é um deles. Sobre essa rodada do final de semana, acho sim que o São Paulo conseguiu uma vitória importante, e o São Paulo, para mim, vai se situar aí nessa faixa entre oitavo e sexto, vai ficar brigando, acho que vai ficar brigando por ali. Tenho convicção de que o São Paulo estará na próxima Libertadores. Não sei se na chave de grupos direto ou se o São Paulo vai ter que passar pela fase classificatória, mas eu acho que o São Paulo, eu tenho quase certeza que o São Paulo estará, é um time para isso. Não é sensacional, mas também não é, né? Tá longe de ser, por exemplo, um Santos da vida. Bora ouvir o Crespão. Nesse momento é Crespão, né? A gente sabe como as coisas mudam rapidamente no futebol brasileiro. O Crespo lamentou que não chegou antes no São Paulo, né? Porque o time tá tão bem no Campeonato Brasileiro agora, melhorou o desempenho, tava a 1 ponto da zona do rebaixamento, ele pegou o time a 1 ponto da zona do rebaixamento, e agora o São Paulo brigando por uma vaga no G6. E aí ele brincou, disse que é uma lástima não ter chegado antes ao São Paulo. Mas não esqueça que o Zubeldia não perdeu nenhum. Deu pra ele de mão beijada na Libertadores. A segunda melhor colocação com o Zubeldia. Só perdendo o Palmeiras. E o pessoal que tá trabalhando aqui no Brasil, cuidado, que tem mais um gringo com experiência de Brasil desempregado, Ramon Dias. Depois de 7 jogos já saiu do Olímpio. Falaram que o Santos foi pra cima do Ramon Dias, Emiliano Dias, a dupla, né?
Só que eles recusaram ali o projeto do Santos, né? 7 jogos, 2 vitórias, 3 derrotas e 2 empates. Você vê que a fase do Santos está melhorando, né? Eles evitaram ter essas malas aí com eles, que 7 jogos, sorte do Santos. O Santos foi lá, mas às vezes você dá alguns azar, você acha que é azar, mas é sorte. Se livrou disso aí, né? O Ramon Dias foi muito mal no Vasco, muito mal no Corinthians. E o Santos vai atrás ainda. O que a gente gosta de treinador meia boca, falando língua enrolada, é sensacional. Pode ver, 95% dos caras que eles trazem de fora são babas, não servem pra nada. E o São Paulo tem um argentino aí no comando técnico, o Crespo, que falou também sobre o Lucas Moura, né? O Lucas Moura que ficou de fora da partida. O Lucas que ficou um período considerável, aí 3 meses sem entrar em campo, chegou a treinar como titular na preparação para o duelo contra o Galo, mas houve um entendimento que era melhor dar sequência a um cronograma especial após a lesão que ele sofreu no joelho direito. Então, com a palavra aqui no Bate Pronto pela Jovem Pan, você que está chegando agora já vai deixando o seu like. Hernan Crespo, ele fala e você acompanha aqui no Bate Pronto. A falar sobre o São Paulo, informação exclusiva. Depois de uma longa novela, enfim, São Paulo, o Evangelos Marinax e o Fundo Galápagos chegaram a um acordo sobre a parceria que vai existir nas categorias de base. Coisa está tão avançada que nos próximos dias o Conselho de Administração do São Paulo vai votar sobre a aprovação ou não desse acordo, que mudou radicalmente em relação ao seu formato inicial. O São Paulo, no primeiro momento, pensou em transformar a base numa SAF e vender percentual de ações dessa SAF para Evangelos Marinax. Só que esse projeto não seria aprovado no Conselho Deliberativo. Haveria a necessidade de uma aprovação de pelo menos 75% das pessoas e o presidente, o Júlio Casares, ele sabia que não conseguiria. Para evitar esse desgaste, mudou-se o formato. A partir de agora é um acordo tripartite que conta com o São Paulo, com o Fundo Galápagos e com o Evangelos Marinax. O Fundo Galápagos é quem inicialmente vai aportar dinheiro. O Marinax entra com seu expertise na busca por jogadores de toda a América do Sul e também depois para a contratação de atletas quando promovidos ao time principal para os seus clubes, o Olympiacos, o Nottingham Forest e também o IUAF. Existe a possibilidade programada nesse acordo de que o Marinax aporte dinheiro via Fundo Galápagos. Dessa maneira, não se constitui uma SAF e a aprovação pode ser bem mais simples. Passando pelo Conselho de Administração e votação que deve acontecer nessa semana, São Paulo submete a aprovação do Conselho Deliberativo com a necessidade de apenas 50% mais um dos votos. No CD, a tendência é que seja aprovado e esse modelo passe a vigorar ainda no fim dessa temporada. Ótima notícia para um São Paulo que está em busca de uma revolução na base para ter mais dinheiro. A ideia é ser ainda maior do que o Palmeiras faz com as categorias de base, vendendo um caminhão de jogadores. Palmeiras que já faturou mais de 2 bilhões de reais com vendas de atletas.